Bem-vindos a mais um Foro de Goiânia, hoje com Leandro Rodrigues Calaça, Gustavo Sabino e novas funcionalidades que eu aprendi a usar aqui no Meet, um compartilhamento de tela com áudio, para nós podermos fazer os nossos reacts de uma forma mais interativa. Começar falando da pauta que não podia deixar de ser, né, antes de nós irmos para os nossos vídeos, prisão do Bolsonaro. Foi preso preventivamente, duas notícias, né? Ele foi preso preventivamente por tentativa aí de violação da tornozeleira, somado aí àquela vigília que o Flávio Bolsonaro convocou para a porta da casa, onde ele estava já em prisão domiciliar, e o trânsito em julgado de sua ação, né? Da ação, ela foi condenado aí por tentativa de golpe de Estado, dentro da qual já foram presos, né, um general que não estou me lembrando o nome agora, e o general Heleno, né, o Pequeno, que agora está falando que tem 7 anos que ele estava com Alzheimer, né, que isso sim, explicaria tudo, né, mas na hora de tentar falar que tinha que virar a mesa, ele não estava com Alzheimer, não. Vamos começar com Gustavo. Muita gente tem falado aí que a gente vai ver uns vídeos do Gayer, inclusive, falando também que o Bolsonaro, enfim, que aquilo não foi uma tentativa de romper a tornozeleira, que é uma grande crueldade que estão fazendo, que essa prisão não se justifica. E aí? Se justifica a prisão? Ele tentou romper a tornozeleira? Explica pra gente. Cara, ele confessou, né? Assim, né? Agora, claro, se eu fosse o advogado Bolsonaro, eu colocaria em xeque a confissão. Por quê? Porque ele alega que eu ouvia vozes saindo da tornozeleira, né? Bolsonaro, Ele falou que ouvia vozes ou só que estava desconfiado de uma escuta? Tem várias versões, né, cara? A primeira versão, e acho que essa é a fala do Gayer, ele não rompeu a tornozeleira. Aí apareceu o vídeo dele falando que rompeu a tornozeleira por curiosidade. Aí o pessoal começou a falar assim, não, foi por curiosidade, ele queria ver como é que funcionava por dentro. Aí eles viram que era muito imbecil essa explicação. Aí eles começaram a falar que ele estava ouvindo vozes. Que ele começou a desconfiar que ele estava... Não, antes de ouvir voz, desconfiou que ele estava sendo monitorado, que havia um grampo dentro da tornozeleira. E depois, por último, que ele estava ouvindo vozes saindo da tornozeleira, que ele estava delirante, que houve uma interação medicamentosa entre um medicamento que tinha sido receitado pelos médicos e um que ele começou a tomar por conta própria. Enfim, cara, Bolsonaro ele é conhecido pela sua paranoia, né? É histórico isso. Quando ele adentrou, quando ele começou a ser presidente, ele mandou vasculhar tudo, ele não fazia reunião em sala fechada, ninguém podia chegar perto dele com celular, era uma onda, comentava-se isso nos bastidores. Para ele desconfiar que havia uma escuta na tornozeleira dele, não custa nada. E também das vozes, porque de fato ele é uma pessoa delirante. Ele é uma pessoa que ele não tem uma saúde mental muito boa. Todos esses sintomas que ele sente, de soluço, essas coisas, é tudo psicossomático, entendeu? Bolsonaro não é uma pessoa equilibrada mentalmente. Bolsonaro, inclusive, eu defendia que ele ficasse em prisão domiciliar, porque eu acho que ele não aguenta uma cadeia. Ele não consegue, ele vai desmontar dentro da cadeia. Ele já Mas não é está assim com todo mundo, Gustavo? Cara, geralmente as pessoas entram em depressão e tudo mais, só que as pessoas têm uma resiliência maior, entendeu? Bolsonaro, eu acho que com 2 horas de cadeia, ele começa a chorar e chamar pela mãe, porque ele não tem estrutura psicológica para isso. Inclusive, eu fiquei muito surpreso ao ver que ele conseguiu terminar o mandato dele, né? Eu acho que o fato dele ter conseguido terminar o mandato dele é porque a partir logo na pandemia ele já deixou de governar e entregou na mão do Centrão. Porque se ele tivesse governado o Brasil de fato, ele teria morrido, ele teria tido uma síncope. Ele não aguenta um processo penal e ele já começa a sentir uma série de sintomas. Imagina uma cadeia, porque assim, você tem uma depressão, uma ansiedade dentro da cadeia, é normal. Mas não é normal você começar a soluçar, não é normal você começar a engolir o seu próprio vômito, entendeu?
Então é isso, sabe? Eu acho que o Bolsonaro ele requer um cuidado mental, talvez inclusive até analisar se é o caso mesmo dele ir para a prisão domiciliar ou se é o caso dele ir para um hospital, para um sanatório judicial, entendeu? Porque aí, inclusive, ter laudos atestando ali mês a mês, ano a ano, se ele tem condições de sair dali, porque aí acaba com essa história, inclusive, de prisão de 27 anos. Ele fica preso enquanto ele não provar que ele é são. E aí, meu amigo, aí ele vai morrer na cadeia. Agora, Leandro, se ele está falando que está ouvindo as vozes da tornozeleira, e que é um idoso, e que não tem condição nenhuma. Porque, primeiro, assim, eu devo confessar para vocês que eu tenho dificuldade de sentir dó de quem não tem dó dos outros. Né? Então, para mim, vige um princípio da reciprocidade. Assim, quando cara, o cara falou que o Carandiru morreram 120 pessoas lá, 111, né? Ele falou que tinha que ter matado 1000. Aí, Pedrinhas, falou que a única coisa boa que tinha no presídio de Pedrinhas, a única coisa boa que tinha no Maranhão era o presídio de Pedrinhas. E para quem não lembra, era um episódio que eles tinham decapitado pessoas, tinham cabeças expostas lá, né, e tal. O pessoal que sumiu durante a ditadura militar, e a Comissão da Verdade, tinha uma comissão de mortos desaparecidos, né, que o pessoal tentava achar os restos mortais, e falava que quem procura osso é cachorro. Eu não consigo pensar em algo mais cruel, né, para se dizer, para uma pessoa cujo familiar desapareceu. E agora, né, na operação lá do Rio de Janeiro, essas mesmas pessoas que estão falando aí que é uma tortura, que estão falando com o Bolsonaro, estavam cagando e andando. Se tinha um ou outro lá nessa operação que não era do CV, se algum inocente morreu, decapitaram uma pessoa, expuseram a coluna de outra, e o pessoal tendo orgasmo com isso. Né? Então eu tenho dificuldade de sentir dó de gente assim. Por mais que, claro, existe algo que eu respeito por princípio, né? Que é o princípio da dignidade da pessoa humana, porque isso aí não é para ele, Bolsonaro. Isso aí é porque é algo que, se a gente permitir que seja violado, a gente vai estar criando um mundo em que isso pode ser violado. Então será um mundo pior para todo mundo. Mas, Leandro, como é que ele vai ser? Ele não quer candidatar no ano que vem? Ele não quer voltar a ser presidente? Eu fico impressionado com o roteirista do Brasil, é um cara espetacular, né? Porque a gente comemorou ter gravado o Foro de Goiânia na sexta-feira, porque a gente conseguiu pegar o fim da taxação lá dos Estados Unidos. Aí veio a prisão dele, acabou. Aí no sábado vem a prisão preventiva dele. Aí na segunda-feira vem já segunda ou terça, né? O começo do cumprimento de pena. Então, assim, é difícil demais acompanhar. Daqui um pouco nós vamos ter que fazer o programa 2, 3 vezes na semana, porque vai ficar difícil separar as pautas. Mas o que é mais impressionante é a capacidade do bolsonarista de engolir as versões que a família ali decide falar por eles mesmos. E aí você tem, como o Gustavo falou aí, a primeira hipótese é, não, ele não tentou violar nada, não, está sendo preso, é só por orar, está sendo preso por iniciar uma vigília, então está sendo preso por ser cristão. Aí depois veio o negócio da tornozeleira. Não, então isso é mentira. Aí vem o vídeo. Não, aí ficou difícil, né? Aí eles começaram a arrumar desculpa porque ele estava violando a tornozeleira. E assim, e você vê depois, passa uma hora, você vai ver qualquer programa onde eles têm direito à voz, eles realmente defendendo isso. Você vê políticos experientes defendendo isso. Assim, assim, eles têm uma capacidade de engolir qualquer mentira que venha e começar a propagar isso, que é algo assim que precisa ser estudado. Não tem cabimento nenhum. E aí começa com o julgamento é o Xandão, é só o Xandão. Aí você fala assim, mas foi julgado por uma turma, tem mais 4 lá, mais 5, teve inclusive um voto divergente, calma aí. Não, é só o Xandão, é só o Xandão. Então, assim, a gente participa de um outro grupo aqui, que tem um pessoal que sempre fala lá que é uma doença, né? E realmente parece que é uma doença, eles são capazes de aceitar qualquer coisa. Só que eu acho que quem ficou mais feliz com a prisão do Bolsonaro é a centro-direita, é o Centrão. O Centrão tá batendo palma, e tá achando que vai ficar livre desse entorno. Cara, porque você vê Ciro Nogueira, acho que o Tarcísio foi fazer uma manifestação hoje, muito meia boca. Os
caras estão doidos para livrar desse doido. É o cara que nem o Gustavo falou aí. Acho que o caso dele é de prisão e manicômio. Ele não é um cara normal, ele sempre foi um cara paranoico. Mentira ao extremo, ele sempre mentiu demais. E eu estava até olhando aqui, uma das versões que falou é que ele estava em prisão domiciliar, que ele estava soluçando demais, que não estava conseguindo comer, que ele já tinha emagrecido 15 quilos. Você viu o vídeo dele lá na Polícia Federal? O cara tá gordinho, o cara foi engordar 10 quilos. Não, imagina, eu fiquei pensando assim, imagina o seu líder ser um cara que escuta vozes de dentro de uma tornozeleira eletrônica. Que maravilha, né, cara? Deve ser assim, puta que pariu. E aí... Esse cara vai escolher quem vai ser o candidato da direita nas eleições. A tornozeleira vai falar para ele. Ele vai esperar a tornozeleira falar quem que é o candidato. O pessoal fica até o Caiado brigando aí, Caiado, Tarcísio, Zema. Quem vai decidir são as vozes da tornozeleira. Não adianta eles. E outra coisa, aí o pessoal falando, ele tá com medo da comida, né? Você viu isso? Outra coisa da paranoia, medo de envenenar ele. E o pessoal falando que ele precisa de uma alimentação especial. Meu irmão, quando ele tava de fora, ele comia parecendo um porco comendo ceva. Ele lembra daquele vídeo dele comendo um churrasquinho, tudo cheio de farinha. De farinha, de farinha. Agora que ele vai começar a comer bem. E você sabe que ele foi internado várias vezes nessas histórias, que deu problema aqui e tal, porque tá comendo camarão. Ele não pode comer camarão. Não, é porque tem a casquinha, né, velho? Ele come com a casquinha, aquilo lá entope ali no inteiro, porque ele com a facada que ele levou, ele realmente ficou com obstrução e tal. E ele não é qualquer alimento que ele pode comer, mas ele comia, entendeu? Então, velho, que dia que ele se preocupou com a alimentação? Agora não, tá todo mundo cuidadoso com ele. E tem até uma outra história. Dizem que a Michelle teve 2 acessos de choro depois que ele foi preso, junto com o Flávio, lá na reunião do pessoal do PL. E numa elas falaram... cara, chorar de alegria nunca é um problema, não julgo. Aí ela falou que ela tinha que virar ele na cama, direto, em várias oportunidades. Acho que foi o Carlos que narrou essa história. Que quem ia virar ele na cama agora, já que ele tá preso num lugar sozinho e tal. Aí eu falei assim, velho, a mulher não tava nem lá, era 6 horas da manhã, a PF bateu lá, toque na porta, a mulher não tava em casa. Quem tava virando? Não, cara, eu ouvi uma mulher fazendo uma pessoa qualquer fazendo um questionamento que eu achei muito engraçado. Ele falou, Michele, seu marido ficou das 6 da tarde à 1 da manhã tacando fogo na tornozeleira, você não viu isso não? Onde você tava, mulher? Dizem que ela estava com a agenda no Ceará. Uma agenda aí política e tal, não sei o quê, paraná. Só que assim, e agora, telespectadores, nós vamos entrar no campo da mera especulação, tá? E apenas para fins artísticos, ou seja, não me processem. Nas primeiras falas, a imprensa falava assim, Michele não estava. Só o que acontece? A agenda da Michele é pública e bem divulgada, até porque é financiada com dinheiro público. Isso todo mundo sabe. Ela ganha uns 800 mil por mês, né, cara? Exato. Aí eles foram falar umas 12 horas depois que ela estava cumprindo a agenda política, etc. Como que ninguém ficou... A imprensa inteira brasileira ficou 12 horas sem saber onde estava Michele? Na agenda política que estava sendo divulgada. Se ela estava lá no PL Mulher lá do Ceará, ela não estava nem uma agenda pública lá, não? Pegou voo de volta, como que foi? Não foi noticiado, não foi divulgada a agenda dela. Aí depois que aconteceu a situação toda aí que foi descobrir. Sei não, cara. Às vezes as vozes que o Bolsonaro... Porque assim, tem gente especulando que a voz que o Bolsonaro ouviu na tornozeleira era algo mais ou menos assim, defende meu pai, entendeu? Agora, pode ser também que tenha escutado alguma coisa tipo assim, você é corno. Aí ele resolveu arrebentar o trem lá. Vamos pegar o nosso querido Gustavo Gaia, que ele tá falando aqui, vamos ver. Atualização da prisão de Bolsonaro, direto de Brasília. Vocês estão vendo aí? Eu estou agora, nesse momento, a poucos metros da casa do Bolsonaro, no escritório de uma empresária, amiga nossa. Estamos aqui aguardando a chegada do Flávio, do Marinho. O pessoal vai se reunir aqui para a gente poder decidir o que nós vamos fazer a partir desse momento, porque o que a gente percebeu é que o Alexandre de Moraes está tentando criar uma espécie de armadilha para prender ainda mais. Mas é curioso, vários fatos foram curiosos nessa prisão do Bolsonaro hoje. E não é só o fato de ter sido no dia 22, assim como foi dada uma multa
Primeira coisa, eles ficam tentando pessoalizar tudo, né? O Alexandre de Moraes, como se fosse o Alexandre de Moraes, pessoa física que tivesse prendido o Bolsonaro, né? Exato. 22 Eu queria O fazer Alexandre de Moraes que não é só mandou o o negocinho fato de ter soda lá sido, pro está Bolsonaro. acontecendo justamente no momento onde a rejeição Aí outra coisa, ele falando, foi no dia 22. Cara, mas assim, o Alexandre de Moraes escolheu o dia que ele ia meter o fogo na tornozeleira? Pois é, cara. E assim, você me permite fazer um meta-comentário aqui, que na lateral ali tá seus vídeos. Aí a gente vê um liberal, depois um comunista safado. Só para deixar marcado. Não, é porque tá ao vivo como é que é o nome dele? O Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo. Aí o ao vivo aparece, né? Mas eu vejo o programa dele muitas vezes. É todos nós. Todos nós três mesmo assistimos, provavelmente. Antes assistia para do xingar, Lula depois está que ele aumentando pondeou à esquerda, eu assisto para elogiar. Isso aí, Reinaldo. É verdade. absurdamente depois que ele se posicionou contra a polícia e a favor do narcotráfico, inclusive na votação que nós tivemos a semana passada. Mas é muito cara de pau, né, velho? Não tem nem um mês, tava voltando a PEC da bandidagem. Também não é o fato do escândalo do Banco Master, que envolve os ministros do STF e o ministro da Justiça. Envolvimento do ministro da STF. A esposa do Moraes advoga para o Banco Master. Cara, quem de Não, nós... cara, quem botou 1 bilhão de fundo de aposentado no Banco Master foi o Cláudio Castro, governador do Rio, bolsonarista. Exato. Ou seja, acabou com a aposentadoria dos servidores de lá. Eu fiz um relatório hoje até mais cedo um pouquinho. Vamos lá, é o seguinte. Qual que eram as ligações do Banco Master? O Banco Master recebeu quase 16 bilhões do BRB, comandado lá, é um banco público estadual do Distrito Federal, Ibanez é o governador do Distrito Federal, bolsonarista. Para mim, tinha que estar preso junto com o Bolsonaro agora, porque a PM dele agiu para facilitar o 8 de janeiro. Estaria juntinho ali com o Bolsonaro no golpe. O próprio governador do Rio de Janeiro aí é outro que tem ligações estreitas com ele. Se você for pegar a bancada do Banco Master no Congresso brasileiro, era liderada pelo ministro da Casa Civil do Bolsonaro, como é o nome dele mesmo? Presidente do PP? Ciro Nogueira. Ciro Nogueira. Outro muito envolvido, apoiador de primeira ordem do presidente do Banco Master. E denúncias que recebeu uma mala de dinheiro do Beto Louco, do PCC. Isso. Rueda Hoje também. O advogado é mesmo nos aviões do Rueda. A mala de dinheiro que veio para o Ciro Nogueira veio no avião do Rueda. No avião do Rueda. Então, assim, era esse povo que defendia os interesses do Banco Master. Todos bolsonaristas de carteirinha. Todos do Centrão. E aí tem uma ação judicial, que prendeu o cara, que veio do Banco Central somente depois que os diretores foram nomeados pelo governo, foi para a Polícia Federal do governo atual, faz uma investigação, manda para a Justiça, tem a ordem de prisão, e aí é o governo tentando abafar o caso do Banco Master que foi prender o Bolsonaro. Cara, não tem lógica nenhuma. Como que o povo engole um trem desse? É porque, assim, tem hora que o governo está aparelhando a PF, tem hora que não está, entendeu? É aparelhamento de Schrödinger. Vocês já repararam nas pausas dramáticas do cara? Aí faz assim: vou lutar até quando eu tiver forças. Pode custar a minha vida. Fica fazendo. Nós temos aí também a Flop 30, que precisava ser esquecida. Alguma cortina de fumaça precisava ser criada para que o Brasil... E eles nem fizeram copy, né, bicho? Não ficasse falando do maior fiasco internacional que já aconteceu no Brasil, ou então a CPMI do INSS, que se aproxima cada vez mais do irmão do Lula. Cara, não foi um ministro do Bolsonaro que foi preso? Foi o ministro Bolsonaro que foi preso, o esquema se intensificou no governo do Bolsonaro, um monte de bolsonarista implicado, tanto é que assim, quando estava rolando toda a questão ali, começo de julgamento do Bolsonaro, os bolsonaristas ficavam assim, e o INSS? E aí, como é que vai? Tal, abriram o CPI, colocaram o bolsonarista lá para presidir, o cara é de asa, não sei o quê, beleza. 3 semanas, pararam de falar, velho. 2 semanas, na verdade, pararam de falar, porque só ficou entrando no deles. É só no deles. Esses caras são corruptos até a tampa.
Ou o fato do advogado-geral da União, que foi indicado para o STF, ter prevaricado, cometido crime para proteger o irmão do Lula enquanto ele roubava os velhinhos, ou também a CPI do... Peraí, primeiro, a CPI tá chegando, irmão do Lula, você não chegou ainda não. Aí o cara, ou seja, ele nem sabe se vai chegar ou se não vai chegar, e o advogado-geral da União já tá prevaricando. Não, o advogado-geral da União tinha que acusar, tinha que... Ele é promotor de justiça, né? Ele é procurador-geral da República. Não, aí outra coisa. O de argumentação. O fiasco internacional do governo Lula, aí você olha assim, velho, o Bolsonaro, quando ele foi no G20, ele ficou conversando com o garçom. Ficou mesmo. Porque aí quando ele chegou próximo do Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, do Bill Clinton, ele chegou no Al Gore e falou assim, Al Gore, seria uma honra para o Brasil vocês explorarem a Amazônia junto com a gente. Aí o povo sem entender, assim, né, velho? Cara, como assim, velho? Você tá me chamando para explorar? Você tá me chamando os Estados Unidos para explorar uma riqueza brasileira, assim? Não, ele falou seu país desse jeito. Quando ele encontrou com o Trump a primeira vez, ele falou que ele amava o Trump, velho. I love you. I love you, Trump. O crime organizado que se aproxima cada vez mais das bases do PT e da esquerda. É curioso essa prisão estar acontecendo justamente hoje. Mas agora eu vou te falar... Justamente hoje, que o Bolsonaro ouviu vozes. Ele fala que se aproxima das bases do PT. Esse cara é tão ignorante que ele não sabe a diferença entre base e liderança, velho. Não, tá chegando nas bases, tá investigação. Que base, velho? A base do PT é o cara que mora ali na periferia, que ganha um salário mínimo, é o cara que tá no chão de fábrica. É desses que a investigação tá chegando? Falar quais foram as mentiras que foram contadas. De acordo com a imprensa, a decisão foi emitida depois de que Bolsonaro havia mexido ou interferido na sua tornozeleira eletrônica. Mentira. A decisão de prisão dele foi dada única e exclusivamente porque o Flávio Bolsonaro fez o pedido de vigília. Cara, eu li o episódio da tornozeleira na decisão. Então assim, é simplesmente impossível isso que ele tá falando ser verdade. Os caras fizeram uma decisão retroativa. O Moraes ele usa dois argumentos nesse caso. Ele usa um que havia suspeita de que eles estavam preparando uma ação para acobertar a fuga do Bolsonaro, e dois, que houve a ruptura da tornozeleira. Então ele usa esses dois argumentos para justificar. Agora, essa questão da vigília é só apontado que pode ser dentro disso, só que são serviços de inteligência envolvido. O Moraes não tirou isso do esfíncter dele, entendeu? Não, cara, pensando, pode falar. No vídeo, onde mostra o Bolsonaro falando com a fiscal da tornozeleira, né? Ela pergunta para ele, quando você começou a fazer isso aqui? Ele, no final de tarde. Aí depois eles vieram com a argumentação que ele estava à noite, que ele estava sozinho, que ele estava paranoico à noite. Cara, ele começou a fazer isso no final de tarde. Ele rodeou a tornozeleira inteira furando. Então, assim, ele passou 6, 7 horas. Ele ficou 6, 7 horas sem ninguém olhar ele. O assessor dele que estava lá, a filha, coitada. Eu acho que tem até que investigar aí essas pessoas por abandono de incapaz, né, velho? Porque, de fato... Cara, outra coisa, ele tava convocando a vigília para ficar lá na porta. Um dos requisitos da prisão preventiva é a manutenção da ordem pública. Cara, eles não tinham como saber quantas pessoas iam. E se fosse 2, 3, 4, 5 mil pessoas ficar lá na porta, cara, isso não é prejudicar a ordem pública, não. E aí a questão é que teve um casado, né, dele violar a tornozeleira junto com a convocação dessa vigília. Aí realmente é muito esquisito, né? Aí a teoria de que ele estava tentando violar a tornozeleira para que aquela vigília disfarçasse a fuga dele é realmente plausível. Mas aí um dos argumentos do Guy era que ele teria... Por que ele não cortou a pulseira, né? Porque ele provavelmente estava tentando ver um jeito de desconectar, desligar aquela tornozeleira ali sem aquilo disparar. Sem aquilo disparar. Né? Se ele viola na pulseira, dispara na hora. E tem outra coisa, a gente nunca pode subestimar a burrice dos bolsonaros. Isso a gente nunca pode, a gente tem que ser sempre em mente. Os caras são muito burros. Do contrário, teriam conseguido, né? Dar o golpe. Cara, tem um trem assim, uma coisa que eu quero mostrar aqui, que é muito grave, velho.
No meio de tanta tristeza, tanto desânimo, tanta desilusão, perseguição, teve um vídeo que eu assisti que me deixou muito feliz. O meu amigo, nosso grande amigo, um guerreiro, Ramagem, como vocês sabem, foi para os Estados Unidos para se somar a essa turma dos exilados brasileiros, que fica cada vez maior, somar a eles para explicar o que está acontecendo no Brasil. E ninguém tem o currículo, ninguém tem a capacidade para fazer isso tão bem quanto o Ramagem. Um cara que... Valeu aqui um... federal, currículo impecável. Com certeza vai poder contribuir muito para denunciar essa ditadura no Brasil. Ele fez a coisa certa. Ele não deveria ter ficado no Brasil. Então, eu vi esse vídeo aqui, cara, que é de partir o coração. Essas são filhas do Ramagem chegando aí no aeroporto e a esposa dele é quem tá gravando. Cara, esse delinquente político do Gaia, que fez a carreira dele perseguindo professor, perseguindo gente indefesa, e com não sei quantas mortes nas costas depois de dirigir bêbado, esse cara tá aí fazendo esses videozinhos para fazer as pessoas se compadecerem, vamos trocar em miúdos, com um cara condenado por tentar dar um golpe de Estado no país e oprimir politicamente metade do país, foragido, e o mais grave, ele era diretor, ele era chefe da agência de segurança não, da agência de inteligência do país, ele era chefe da ABIN. Ele era chefe da ABIN, e um cara desse está indo para uma potência estrangeira, fugindo para os Estados Unidos, cheio de segredos da inteligência brasileira. Cara, eu tava lendo que ele era chefe da ABIN quando eles estavam espionando o Paraguai para ver se que tinha uma questão da compra de excesso de energia lá de Itaipu. Compra de excesso de energia de Itaipu. Então, informações muito sensíveis. O cara condenado, o cara tá fugindo e levando para lá. Isso em qualquer lugar do mundo, cara. Em qualquer lugar do mundo eles mandam. Se é Estados Unidos, se é Israel, se é essas potências do mundo aí. Se é a Rússia, ele cairia de uma janela. Se é a Rússia, eles mandam gente para lá e matam. Cara, o Brasil tem até os Kid Pretos que fazem isso, só que qual que é o problema? Eles não conseguem matar nem um pouco no nosso território. Aí fica difícil, né? Vai mandar os caras cumprir missão nos Estados Unidos, eles vão para lá e vai voltar cheio de muamba e vai falar só, perdi o táxi. O Her tá fazendo novela mexicana, novela da Globo aí, para apoiar um condenado, foragido e traidor, cheio de segredo de inteligência do Brasil, e indo entregar tudo para os Estados Unidos. Cara, mas é porque os bandidos de predileção deles, Valéria, é isso, cara. O discurso do bandido bom e bandido morto só serve quando é um preto pobre de periferia, entendeu? É isso. Se não for um preto pobre, meu amigo, se for os coleguinhas dele, é herói. Ah, não, porque cometeu crime aqui, mas veja bem, ele era um lutador da liberdade. Não, se ele não é um defensor da liberdade, ele está sendo denegrido, né? Porque eles gostam de usar essa palavra. Não, porque eles estão denegrindo minha imagem, estou sendo atacado, que isso é o modus operandi da esquerda e não sei o que, não sei o que. Já reparou que esses caras, eles não assumem a responsabilidade por um único ato deles? Um único. Nada. E eles são capazes, velho, de falar uma coisa, de fazer uma merda e no instante seguinte falar que não fez. Esse é o tipo de gente que a gente está lidando aqui. Temos um exemplo disso. Temos um exemplo disso que daqui a pouco... Isso que eu ia falar. Se você pegar o discurso deles aqui em Goiânia, em qualquer rádio que a gente vai, o Lula é um descondenado porque teve um processo que foi anulado, foi declarado nulo, não existe. O Geyer, ele cumpriu a pena, ele cumpriu já
já foi responsabilizado pela lei, ele cumpriu, só que a pena dele foi prescrita. Acho que ele não puxou a de 2000, a do ano 2000, que ele matou 2 pessoas e uma ficou paraplégica, a pena dele prescreveu. Pois é, e aí não tem descondenado nem nada. Se eu tô certo? Não, em concreto, prescrição em concreto, né? Prescreveu. Cara, não me lembro, mas prescreveu. Deve ter sido, porque o crime de homicídio é... Não, mas é homicídio culposo, né? Ah, tá. Aí é bem menor a pena, né? Ele é o que então, velho? Porque assim, ó, porque esse é um raciocínio que eu já fiz, inclusive, em alguns programas aí. Veja bem, para você falar em devido processo, para você falar em sentença válida, transitada em julgado, você tem que ter cumprido devido processo legal. As condenações do Lula foram anuladas justamente porque não teve um juiz parcial, um juiz imparcial. Logo, não tem sentença condenatória válida contra o Lula. Não é que ele foi descondenado. É porque não existe condenação contra ele. Ele é considerado inocente por princípio. Cara, quem olha o Dallagnol e o Moro hoje é capaz de ver que eles eram imparciais naquela época? Não, cara, bicho, olha o que esses caras falam hoje. Pelo amor de Deus, os caras entraram na política. O Lula cantou essa pedra, velho. Cantou essa pedra para ele, em audiência. Ele, não sei o que, pananã, pananã. Agora é só ver o discurso dos caras. Agora veja. Geyer, pena prescrita. Ele não foi descondenado. Ele foi condenado por um crime. E ele só não pagou por esse crime porque o direito de punir prescreveu. Mas isso não anula o fato de que ele teve uma sentença penal condenatória. Ué. Cara, tanto, sabe uma coisa que eu reparo também? Por exemplo, quando o pessoal vai falar do Lula, as pessoas, eles nunca falam da condenação real deles, já reparou? As pessoas sempre falam assim, porque roubou bilhões, sempre, sabe, sempre uma coisa superlativa, né? Porque roubou bilhões, que roubou bilhões da Petrobras. Ninguém nunca fala do que ele foi condenado mesmo, porque no fundo elas sabem que é um trem, que é a força. Ninguém fala assim, porque o Lula é o maior ladrão da história do Brasil, porque tentou comprar o triplex. Ninguém fala isso. O Lula, maior ladrão, porque o sítio de Atibaia, ninguém nem lembra desse sítio. Mas você sabe qual que é o problema da mentira? Cara, é isso, porque eles fazem a mesma coisa com o Bolsonaro. Se você perguntar para a maioria dos brasileiros, fala assim, Bolsonaro foi condenado pelo quê? Não, crime de opinião. A única coisa que ele fez foi emitir a opinião dele. Estão falando que ele tentou dar golpe de Estado, que ele falou isso, falou aquilo. Não, velho, o cara executou atos concretos, ele chamou chefes de Forças Armadas para dar um golpe. Entendeu? Ele mobilizou gente, tinha gente agindo sob o comando dele, atrás de presidente, vice-presidente eleito e ministro do STF para matar. Ele planejou tomar de assalto o TSE. Ué, espera lá. E o argumento do que ele não estava aqui em 8 de janeiro, assim, se esse argumento valer, não existe mais crime de mandante, né? Porque o mandante ele nunca está no fato ali, ó. Se é um mandante de homicídio, ele não está lá no homicídio, ele mandou. Então o fato dele estar aqui, não estar aqui no 8 de janeiro, não influencia em nada. Então, assim, às vezes não estar piora os fatos. Porque você pega o caso do Anderson Torres mesmo, puta que pariu, ele era secretário de segurança do DF, e ele saiu de férias, ele antecipou as férias e foi embora um dia antes. Dos Estados Unidos, para encontrar o Bolsonaro lá, para estar na mesma cidade que o Bolsonaro. Não, e aí eu lembro do seguinte, voto do Fux. O que a gente ouviu que o Fux tinha dado uma aula de direito. Aí eu vontade de perguntar assim, onde você já viu uma aula de direito? Porque o que o Fux fez foi dividir cada ação do agente ali de forma individualizada e falar, isso não é crime. Mas realmente, se eu quero matar o Gustavo e eu sair daqui da minha cadeira, sair da minha cadeira não é crime. Se eu pego uma faquinha ali, pegar uma faquinha não é crime. Se eu pego meu carro e vou para a casa do Gustavo, isso não é crime. Aí se eu chego, bato na porta da casa do Gustavo, a mulher dele vai e não deixa eu entrar, aí não teve crime aí, ó. Eu só saí da minha casa com a intenção de fazer algo, peguei o instrumento para fazer algo, mas chegou lá, a esposa dele não deixou eu entrar, então não tem crime nenhum, não é tentativa. E no caso do Fux ainda é pior, porque no exemplo que você citou, é como se você tivesse enfiado a faca em mim, só que não acertou nenhum órgão vital, aí ele desconsidera essa parte e só corta para mim com a faca pendurada no bucho. Eu falo, tá vendo? A faca apareceu no peito dele, apareceu na barriga dele. Mas não tem indício que foi o Leandro que enfiou essa faca.
Outro exemplo que eu usei foi da mulher do batom lá. Não, ela não cometeu crime, o único crime dela foi pichar a estátua. Aí fala assim, tá, a minha intenção foi roubar a Casa da Moeda. Eu planejei isso, falei para todo mundo que eu ia roubar a Casa da Moeda, aluguei uma casa do lado da Casa da Moeda do Brasil, trouxe uma picareta e comecei a furar o buraco para roubar a Casa da Moeda, contando para todo mundo que eu ia roubar a Casa da Moeda. Só que aí eu cavei só 1 metro. Aí a polícia chegou e me prendeu. Aí eu estou sendo preso porque eu cavei só 1 metro. Cara, essa mulher aí, ela, se eu não me engano, ela mora no interior de São Paulo. Deixou os filhos lá, saiu falando que era para tentativa de golpe, estava lá para tentar instaurar o estado de sítio, para dar o golpe. Ela não é a mulher que estava passando ali, tinha um batom na bolsa, foi lá. Ela, quem que pagou passagem para ela ir para lá? Ela estava lá no interior de São Paulo, saiu, entrou num ônibus, pago por alguém, foi para o acampamento no quartel, ficou lá concentrada, saiu em marcha. Ela fez tudo isso para pintar uma estátua. Ela saiu do interior de São Paulo, entrou no ônibus, foi para Brasília, ficou acampada e saiu em marcha para pintar a estátua. Defendendo o golpe de Estado no Instagram, fazendo videozinho. Festa da Selma. Rádio de sítio. O grande problema, sabe o que é, cara? Eles subestimam a nossa inteligência. Eles tratam a gente como imbecis. Tem hora que eu fico muito irritado com isso. Muito irritado. Então, uma coisa que me irrita é me tratar de maneira condescendente. E todo esse discurso deles é isso, cara. Eles olham pra gente assim, inventam uma história das mais estapafúrdias e quer que você acredite. Você fala assim, irmão, desculpa, mas você tá me ofendendo. Você está me ofendendo. Pelo menos pensa numa história melhor, pelo menos pensa num argumento melhor. Agora, isso aí que você está falando, velho, sabe? Então, assim, bolsonaristas, eu sei que vocês conseguem, velho, um argumento melhor. É só esforçar um pouquinho, ler um pouquinho, tem um negócio que chama livro. Vocês podem ler romances, livros de ficção, para tentar imaginar outros cenários e tal. Tem como, tá? Cara, mas assim, vamos para a próxima aqui já, só fazendo uma observação. Tem uma coisa, Gustavo, Platão falava isso, que não é possível que na descoberta da verdade existe um conteúdo moral também, no sentido de que não é só uma questão de inteligência. Você só alcança a verdade se você primeiro ama a verdade. Entendeu? Aquela coisa, ou seja, você tem que querer chegar lá. Que era a contestação que ele fazia com os sofistas, né, que só se importavam com a retórica, né? Então, assim, é muito difícil esses caras se darem bem em debate, essas coisas também, porque o que eles defendem é errado, o que eles defendem é absurdo. Então, não tem como você encontrar um argumento que não seja doido para defender essas coisas, a não ser que usem de outros artifícios também, como é o que a gente vai mostrar aqui, né? Que é a grosseria, que é falar em cima dos outros, que é inventar e depois negar, né? Porque o Geyer tem uma discípula, né? Conhecida como Geyer. Uma pincher. É, a Geyerzinha. Pet do Geyer. Que tá aí, que ele tá mandando para todas as rádios aí. Deixa eu compartilhar. Doido para transformar ela em vereador. Vamos lá. Vocês estavam discutindo o que aqui mesmo, Augusto? Cara, aí nesse momento, eu nem lembro mais o que a gente tá falando. Eu sei que ela trouxe um argumento sobre a influência, sobre solução de morador de rua, como os ricos podiam ajudar, mas tinha que ser a partir de doação e tudo mais, e tal, e tal, e tal. Que prédio que estava desocupado tinha que ser utilizado, não sei o que. Eu fiz uma provocação, né? Eu falei, mas então você tá quase do MTST. Aí na parte aqui que eu vou soltar já tá na porrada já. Já tá sempre na porrada. Assim com ela, né, gente? Porque não tem como. Aí só para contextualizar aqui, aí ela começou a chamar de terrorista, de não sei o que, de criminoso. MST terrorista. Aí eu chamei a atenção para o fato de que o critério de legitimação da propriedade nos regimes liberais é o trabalho que você desenvolve e a sua produtividade, e desde que foi esse o argumento, exato, desde antes, na verdade, e que foi o argumento que a Inglaterra utilizou, por exemplo, para invadir a Irlanda, depois para ocupar as Américas, e que Portugal usou para invadir Brasil, Espanha utilizou para, apesar de que esse argumento ainda não era utilizado dessa forma, mas tinha outras formas e tal. E aí ela surtou no meio do negócio, que ela não conseguiu segurar o reggae, velho. Começou a falar em cima de mim. O argumento do Locke, pelo que eu me lembro, era que
Assim, ele não conseguia sair da questão de que a Terra é de todos, como é de todos, né? Uhum. E, assim, se foi dado por Deus para todos nós, com que direito alguém se apropria de alguma coisa, né? Aí ele surgiu com a teoria do trabalho, né? Que se você cultiva a terra e algo surge dela por causa do seu trabalho, aquilo surgiu por um esforço que saiu do seu corpo. Então, aquele produto é uma espécie de extensão do seu corpo. Exato. Mas esse argumento da produtividade, ele já era usado antes do Locke. O Locke é que vai popularizar esse argumento, vai dar uma formação mais até a ver com o tempo e tal. Mas você vê, nos cercamentos isso já era utilizado, velho. Antes disso, antes de Locke. Dizem, inclusive, que esse é um argumento, na verdade, dos holandeses, né? Que é o Locke prestando serviço para os caras, vai desenvolver isso, dar um formato filosófico e mandar para dentro. Você aí que está nos vendo, se quer saber onde esse argumento do Locke está no livro chamado Segundo Tratado do Governo Civil. Dica que você jamais terá com Amanda Caixeta, que a gente vai soltar aqui agora. Fiz defesa de MTST. Um minuto, vamos arredondar. Ela tá brava porque você falou que ela fez defesa do MTST, né? Um minuto. Igual uma vez eu estava no Conversa Fiada, aí eu conversando com um advogado lá, o Darojevski, e aí ele caiu numa bobagem de falar assim, aí eu falei assim, se não tem corrupção, eu falei assim, que o tráfico continua tal também por causa da corrupção do Estado e tudo. Aí ele, porque senão acabava com ele rapidinho. Né? Aí eu falei, por que não acaba então? Ele, não acaba porque ele tem um usuário. Aí eu falei, então você tá concordando com o Lula? Aí ele ficou desesperado. Não, jamais concordei com o Lula aqui. Fala, depois o outro é engraçado fala. que só vale quando é você, né, Gustavo? Você me interrompe o tempo todo. Eu não te interrompi. Você interrompe, você fala alto, você aponta o dedo na cara, você ameaça, mas aí tá tudo bem. Você ameaça. Ou seja, ela, na Rádio Bandeirantes, te acusou de cometer um crime. De cometer um crime, porque é o quê? Artigo 147 do Código Penal, ameaça. E se você pegar aí o ouvinte que quiser, esse vídeo está no YouTube, você encontra ele, começa lá para 1h30, 1h30 mais ou menos, começa o programa. Você vai ver que o Gustavo não interrompeu ela nenhuma vez. De fato, ela interrompeu o Gustavo várias vezes, o Gustavo teve uma paciência de Jó de ouvir e deixar ela falar o tempo inteiro. E aí agora ela acusa ele de ter interrompido, de ter colocado o dedo na cara e não sei o quê. Aquele negócio, né? A mentira. Outra coisa aqui, ó. Vocês podem ver, qualquer programa que eu vou, eu falo com as mãos, tá? Eu tenho essa mania feia de falar com as mãos e tal. Então, de fato, eu tô fazendo assim para ela, mas eu não tô apontando o dedo para a cara dela. Entendeu? E no artigo 147 do Código Penal, ameaça tem que ameaçar alguém de mal, injusto e grave. Eu não vi nenhum mal injusto e grave sendo. Para vocês, isso é o que a esquerda faz. Vocês estão vendo o modus operandi da esquerda. Ela faz muito isso, cara. Ela para de falar com você e começa a falar com a câmera, que é quando ela vai fazer o corte dela. Não é? Já repararam isso? Aqui, ó, pessoal, é assim que a esquerda funciona. Eu defendo isso, defendo aquilo, mas é isso que eles fazem. Aí eu interrompo, eu estou trazendo para você a defesa de um ponto. Eu vou fazer uma interpelação judicial para você me dizer do que eu estou te ameaçando? Não, então. Por que você não faz a interpelação judicial? Eu acho que seria uma Vamos boa. lá, você não falou que eu tenho que te processar a última vez que a gente conversou? Eu tô te ameaçando. E conversas agradáveis, na outra falou que tinha que processar, agora... Vamos lá, eu vou voltar. É isso que a esquerda faz, pessoal. Porque assim, segundo ela... Vamos lá. Aí eu posso gritar, eles podem... E eu não sou obrigada a responder. Eu não preciso gerar prova contra mim. Eu não preciso gerar... Pronto, admitiu que cometeu crime. Admitiu, cara. Eu não preciso produzir prova contra mim mesmo. É isso aí. Gerar prova contra mim, isso não é um princípio básico do direito? Então você está dizendo que você cometeu um crime? Não, você tá... Não, de forma alguma. Tá vendo como você distorce as coisas mais uma vez? Não distorceu não. Distorceu nada. Cara, é isso que a gente tá falando. Voltou atrás, assim, você perguntou, né? Eu te ameacei do quê? Não sou obrigado a responder porque eu não sou obrigado a produzir prova contra mim mesmo. Ela voltou atrás no mesmo momento, cara. Ou seja, ela admitiu que ela cometeu crime de calúnia, velho. Ela acabou de admitir que imputou um crime falsamente contra mim. Não, eu não vou falar porque eu não...
Bicho, pera lá, ué. É esse tipo de coisa. É esse tipo de coisa que a gente tem que passar quando vai debater com gente igual ela, velho. Tem gente dentro da direita que debate bonitinho? Tem gente dentro da direita que debate bonitinho. Você pega um Telêmaco Brandão, por exemplo. Um cara é o Lorde, velho. Ele discorda de você, ele debate, às vezes ele até fala em cima de você, mas assim, ó, tem um limite. Normal, mas normal. Normal, entendeu? Agora, a Amanda, e aí depois mais pra frente, eu não sei se vai continuar, mas ela começa a negar, fala, não falei. Não falei. Que ela viu que eu fiquei puto. Ela viu que eu fiquei puto. Porque assim, bicho, eu não tenho problema com ideias. Se você discorda de mim, beleza, a gente vai para o debate de ideias. Inclusive, eu sou aberto a me convencer. Quer me convencer? Tem uma ideia melhor que a minha, prova que eu estou errado, tal, não tem problema nenhum. Agora, me acusar de crime? Ou, velho, eu respondi um processo na minha vida, um processo civil, de um acidente de carro que eu me envolvi, que o cara tentou cobrar o dano que ele tinha sofrido. Esse é o único processo que eu sofri na minha vida, velho. Eu nunca fui acusado de cometer um crime, nunca fui acusado de nada. Eu sou um dos caras mais, assim, não vou falar que eu sou certinho, não, mas nesse sentido eu sou um dos caras mais careta que existe. Eu não gosto, eu sou advogado e eu não gosto de me envolver em processo. Aí a pessoa vem falar para mim que eu cometi a porra de um crime. E tem um negócio igual o Valério falou. Aí ela faz o corte, né? E ela olha para a câmera e vai falar assim: você tá vendo qual que é a atitude da esquerda? A esquerda faz isso, a esquerda faz aquilo. Então ela até muda, ela sai de você, que é a pessoa, e como ela vai fazer o corte e é para o público geral, aí ela vai para a esquerda. Aí ela fala para a tela: a esquerda faz isso, a esquerda faz aquilo. Pode esperar. Eu não sigo ela e não sei se ela já fez, mas provavelmente vai aparecer um cortezinho dessa confusão aí. Não, o Thiago fez o corte e postou, e ela já postou. Ela colocou assim, em defesa da propriedade privada, sempre. Agora que eu nem sei se ela postou inteiro, porque eu não tenho saco para ficar vendo essas coisas dela. Agora sim, bicho. A grande questão ali do corte não é se ela está defendendo propriedade privada ou não. A propriedade privada é um fato e que ela tem que cumprir sua função social também é um fato. Entendeu? A questão é como ela conduz um debate, acusando os outros, acusando de cometer crime, entendeu? Não é como se eu tivesse respondido um processo ou tivesse feito alguma coisa contra ela de fato, não, velho. Tanto é que quando a Rocha ela vira e fala assim, não falei, eu falando, Amanda, tá gravado, ela, não falei. Só para complementar, vamos lá, só para complementar, assim, mostrar que a mentira é um método. Isso aqui é um debate que eu participei lá na Sucesso, dia 10 de setembro. Foi aquele que o Gayer apareceu lá. Eu acho engraçado que eu tava falando mal do Gayer, eles falaram assim, ele tá vindo aí, você vai ter coragem de falar isso pra ele? Ai, gente... Aí no final no final do debate já tava assim, peraí. Não vamos levar pro pessoal, não. Mas não estão me chamando mais, não. Ficaram magoados. Vamos lá. Esse aqui é o Vinícius. Comecei falando com o Vinícius Maciel, que também é outra figura, né? Uhum. Jesus amado. Mas ele é mais engraçado. Eu acho que o papel dele é mais cômico. O primeiro debate que eu fiz em rádio foi com ele. Ele é cômico. E ele tem uma passagem que a Ravena gosta de contar. Ele estudou no mesmo colégio que eu. Então, a gente... acho que ele me acompanhava em rede social e via algumas postagens. Aí teve um dia que o escritório era muito perto da churrascaria do Valmor. E lá tinha a parte por quilo, eu fui almoçar um dia. E aí eu tô almoçando lá, de repente tem um cara gritando do outro lado do salão: comunista não pode comer aqui não, vai pra Cuba e não sei o quê. Era ele? Era ele. Nossa Senhora. Cara, ele parece ser um cara gente boa, velho. Só que ele tá muito capturado, né, bicho? Não, mas ele é gente boa, cara. Eu sigo ele nas redes sociais, ele me segue assim, tá? Esses dias eu postei da queda das tarifas, né? Uhum. E ele só mandou assim pra mim: isso muda na sua vida em quê? Eu falei, velho, nada, assim, não é esse o cálculo que eu tô fazendo, eu tô postando porque a notícia é relevante, né? Aí começou a debater comigo e tal. Uma viagem, velho, eu ficava rindo, falando assim, bicho. Tem até uma fala dele que ele foi defender as tarifas uma vez. Aí ele defendendo as tarifas, eu estava no programa com ele, ele falou assim: não, é o seguinte, Estados Unidos colocou aí 50% de tarifa. Vão chegar no acordo. O Brasil vai reduzir as tarifas para os Estados Unidos e eu vou poder comprar meu V8. Então, ele discute a partir de uma perspectiva de melhorar a qualidade de vida dele, exclusivamente dele. Então, o interesse público dele não existe, é o dele.
E é o cara que tem uma tatuagem de uma bandeira do Não, ele mostrou, eu vou chegar nessa parte do vídeo. Isso aqui é a Amanda ainda, beleza. Tá aí, deu ruim pro Ítalo. Entendeu? Aí eu tô questionando você, se pra que tem que mexer mais, se já deu ruim pro Ítalo, num caso que você tá dizendo que não deveria ocorrer. Gente, Esse é o ponto. Isso aqui eles estavam discutindo regulamentação de redes sociais. Vinícius, uma regulamentação não está pronta. Eu concordo com você que isso é uma coisa que tem que ser discutida, né? Agora, o que eu sei foi o que eu vi, né? E falar que não teve orquestração de notícias falsas, dessas coisas durante a eleição, isso aí ninguém me contou, não. Chegava para mim, né? E não é uma coisa que tem margem para interpretação. Chegou para mim notícia de que o Lula tá vindo com a Dilma para Angola para invadir o Brasil, né? Isso é verdade. Chegou a noticinha. Eu lembro até da fotinha assim que eles colocaram. Oi? Então você tá acreditando nisso aí, eu sei que tá errado. Tem gente que acredita, tá meu errado, irmão. sei que tá errado. Tem gente, Mas aí a pessoa pode ir lá e pesquisar. Você não acha isso maravilhoso, não? Mas que beleza! Que Isso é beleza! discurso criminoso. Eu posso espalhar a mentira que eu quiser e a responsabilidade é sua de ir lá pesquisar. Parabéns! Claro. Parabéns. Você falou um monte de ilações aí, a Eu posso roubar responsabilidade quem da eu audiência. quiser, a responsabilidade é sua de ter um carro blindado. Então, assim, eu não me responsabilizo por nada que eu tô fazendo. Vamos ter as Não me proporcionalidades de responsabilizo por crime nada. aqui. Cara, Tem isso que ser foi individual. absurdo. Tanto que- Você tá falando que você pode espalhar o que você quiser, a responsabilidade é do outro de pesquisar. Admitiu. Né? Aí você perdeu a oportunidade aí de falar. Você pode atropelar quem você quiser e o outro que tá Perdi a com vontade de tomar oportunidade. rua, perdeu a oportunidade. Perdi a oportunidade. Leandro. A culpa é do cara que atravessa a rua quando tem algum bêbado dirigindo, né? Cara, ela falou que você. Isso aí, essas coisas pra mim acabam com qualquer ilusão de que esse pessoal tem boa fé. Tá? Eles acham isso mesmo, que eles podem publicar o que quiser, pode mentir o tanto que quiser, e o outro que pesquisa, que se lasca, entendeu? E aí tem orquestração de mentira, sim. Agora, cara, eu não sei. Coisa. O espaço que esse pessoal tem na comunicação aqui, né? Eu não canso de discutir uma responsabilidade ética, inclusive dos veículos, né, cara? Porque uma coisa é você discutir com alguém que discorda com você, outra coisa é uma pessoa tá errada, só que tá errada pensando que tá certa, ela tá cometendo um erro, que é normal, né? Na discussão dela, na comunicação. Outra coisa diferente é isso aqui. É o que o Guy e a Gaierzinha fazem. Que é você ativamente, conscientemente mentir, enganar, né? E torcer as coisas para tentar destruir outras pessoas e crescer politicamente em cima disso. Isso é uma espécie de doença, de vírus, véio, político. Valerinho, você precisa até ver, é fácil comprovar que é intencional. O delegado Valdir fez uma fala na Interativa, né, e foi corrigido imediatamente. Ali na hora, o Zé Luiz já buscou notícia, já corrigiu ele. Antes de terminar o dia, ele já tinha feito uma carta pedindo perdão pela mentira que ele tinha falado na Interativa. Uhum. No outro dia, ele vai na Rádio Sucesso e repete tudo que ele falou na Interativa, que ele tinha acabado de fazer uma carta pedindo desculpa. Não, agora, lá no Conversa Fiada, você foi lá hoje? O Gustavo foi. Você foi lá hoje? Não. Esses dias eu debati lá, eu nem gosto disso, cara. Eles chamam um menino lá que é muito novo, que é o Pedro, né? Pedro Lima. É Pedro Lima, acho que é. Que é presidente do PL Jovem. E aí ele falou lá, começou a falar do vídeo do que o Lula ganhou e o pessoal tava soltando rojão na cadeia, né? Aí eu nem precisei falar nada. O próprio José Caio, que é de direita, já fez a mediação ali, falou, esse vídeo aí é fake news, entendeu? Já está comprovado e tal. Então, um abraço pro José Caio. Isso é um papel de mediação, né, cara? É aquilo que é um papel de jornalista, ou de quem está fazendo, às vezes, de jornalista. Se uma parte está falando que está chovendo e a outra parte está falando que não está chovendo, o papel de jornalista não é das duas versões, não. O papel de jornalista é abrir a janela e olhar para ver se está chovendo mesmo. Os caras têm que fazer checagem de informação, têm que confrontar, tem que seja um entrevistado lá. Isso é papel jornalístico. E o pessoal desistiu de fazer isso aqui. Lá no Conversa Fiada o pessoal faz, lá na Interativa faz, parabéns pessoal, mas tem alguns lugares que não, né? Acho que é algo
basilar, assim, né? Conferir o negócio e buscar outras fontes, né? Aqui, nós todos falamos aqui que a gente acompanha o Reinaldo Azevedo desde a época que ele estava do outro lado, ele inventou o termo petralha. A gente via, porque é uma opinião divergente que você tem que ouvir também o pessoal divergente, até para você formar a sua opinião. Aqui não, o pessoal ouve só um lado. E aí, houve um lado que está disposto a mentir. A gente está vendo aí, a gente colocou uma carrada de vídeo que estão dispostos a mentir, e mentira é tática para eles. Então, você ouve só um lado e um lado que está disposto a mentir. E aí você quer debater. Isso não é debate. Cara, você terminar mostrando o Vinícius, peraí. Claramente ali ela deu uma resposta genérica, uma resposta vazia, e sem ter conhecimento de fato. Então, acho que foi um erro dela, inclusive, ter falado sobre poderio militar nessa defesa. Não vai ter uso do exército nem da força militar dos Estados Unidos em país nenhum por conta da liberdade de expressão. O que vai ter, sim, é a influência do poder econômico desculpa, dos Estados Unidos para defender a liberdade de expressão no mundo inteiro. E é o que a gente está vendo acontecer. Valério Luiz, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada, doutor Vinícius, muito obrigada, deputado, muito obrigada, Amanda Caixeta. Quero dizer que eu coloco à disposição. Aqui, ó. Acho que é agora. Eles estavam. Quando eles botaram aquela bandeira dos Estados Unidos na Paulista, entendeu? E aí o pessoal da direita estava meio puto com isso. Aí veio o Vinícius e falou assim, ó. Do Donald Trump, meus imóveis, minha casa, Coloca a minha disposição minha também. chácara. Pode vir botar base aérea, pode fazer o que for, que eu contribuo generalizadamente para a deposição de todo o STF, de todo o Congresso, com exceção do Geyer. Com o que você tá falando. Com exceção do Geyer, não, mas isso é minha opinião, ué. É minha opinião. Não pode. Minha opinião. Mas você entendeu que já é crime hoje no Brasil? Não, você tô tem nem opinião? não. Aí, dizendo, apoio, para reiniciar o Brasil. Pagamento, não pagar IPVA, pagar o ICMS menor, pagar imposto menor, poder empreender com menor burocracia. Então eu espero, e tem um judiciário com mais previsibilidade. Então eu gostaria e vivo esta ilusão. Então Trump, invada. Que isso, Meu Deus do céu. Nossa senhora. Olha lá o Gaia. Ele conseguiu constranger esses caras, velho. Olha lá. É isso aí, é de vocês. Agora vocês levam pra casa. Não, mas você quer Cuba? Ô, Ravena, você quer Venezuela? Eu não posso querer. Você sabe Trump. o que eu acho, mas eu acho que entendeu? você pedir sabe, pra ninguém invadir o Brasil. Venezuela, eu não posso querer o Trump. Eu quero o Trump. Sabe uma coisa que eu acho curiosa pra finalizar aqui? É que a esquerda ela consegue perceber os excessos da direita, mas quando se trata dos seus próprios, não pode. Grita no debate. Aí a Amanda já começa. Nossa senhora. Ela nem grita em debate. Não grita não. Cara, ela é chata essa mulher. Eu vou falar um negócio pra vocês, velho. Às vezes eu tenho a impressão que em alguns desses programas, não é todos não, mas que eles chamam a gente pelo exotismo, como se a gente fosse um bicho exótico, entendeu? Não, vou levar eles ali. É sério, cara. Porque, assim, é igual vocês falaram, eles não têm fonte, eles só escutam um lado e tá falando, não, chama aquele bichinho esquisito ali, vamos ouvir o que ele tem pra dizer, vamos rir da cara dele. Porque só pode, velho. Entendeu? Porque tem umas coisas que eles falam que você fala assim, bicho, entendeu? Agora a Amanda, cara, eu vou falar um trem pra você. Ela está caminhando para ninguém debater com ela mais. Porque, assim, o problema não é as posições dela, é a postura dela nos debates. Ninguém tá aguentando mais, cara. Esse é um negócio. Eu era um dos poucos que ainda tinha paciência com ela, eu já falei em todos os lugares que eu vou que eu não debato com ela mais. Porque, bicho, você ir para debater para ser acusado de ter cometido crime, velho. Sem contar que a gente não consegue aprofundar em nada com ela, né? Qualquer debate que você vai fazendo, quando você começa a aprofundar, ela vem com 10 fake news, que aí você fica assim, eu vou desmentir a fake news dela, eu continuo no debate aprofundado, como que fica? Isso quando ela deixa você falar, né, velho? Que aí também eu já entendi que tá uma coisa, tipo assim, dependendo de onde a galera que já debateu comigo, alguns da direita, eles não deixam eu falar mais. Eu começo a falar, eles começam a falar em cima. O Valerinho, aquele dia que a gente foi falar, você lembra, com o Major Vitor Hugo? Eu comecei a falar, os caras começaram a falar em cima de mim, velho. Por quê? Porque eu ia fazer um raciocínio contra-intuitivo. Aí fala, não deixa, porque se o cara fizer um raciocínio contra-intuitivo. E eu tô percebendo que eles têm essa tática, tipo assim, quando você vem com um argumento assim mais difícil da galera pescar, eles começam a falar em cima para não deixar você falar. Sim. Aí é foda, né? Aí sempre vem, eu acho engraçado os ouvintes, né, que aí mandam uma coisa assim, fulano é muito inteligente e tudo, mas
queria viver no mundo dele, vive no mundo da lua, e não sei o quê. Aí acaba indo, é petista, é lulista, é não sei o quê. Não conseguem nem contrapor o argumento que a gente usa. Qualquer argumento nosso é ignorado. O negócio é qualificar a gente, não dá conta de aprofundar. Cara, por isso que eu até faço previsão, eu faço questão de postar nas minhas redes sociais, sabe? Tipo assim, eu fiz previsão tal, concretizou. Pra galera ver que não tô viajando, não é viagem que eu tô falando. Pronto, chegou a nossa hora. Muito obrigado, Gustavo, muito obrigado, Leandro. Seu recado final, Gustavo? Cara, meu recado final é o seguinte, busquem conhecimento, entendeu? Não caiam na conversa da extrema-direita, verifiquem fatos, entendeu? E se alimentem bem, é isso. Esse vai pro Bolsonaro também, esse recado. Leandro. Se alimentem bem, façam exercício, é isso. Seu recado final. Curta, compartilhe e avisa aí todo mundo aí do Foro de Goiânia. Importante, estamos crescendo aí na audiência e é um local onde você vai debater, além da fake news, vai debater a notícia a fundo. Este foi Gustavo Sabino, Leandro Rodrigues, eu sou Valério Luiz, este foi o Foro de Goiânia e até o próximo episódio. Até a próxima.